Produtos notáveis, dando continuidade com o estudo de produtos notáveis, né? Hoje veremos o produto da soma pela diferença de dois termos. Produto da soma pela diferença de dois termos. Por que esse nome? Ó, produto vezes da soma de dois termos, né? Pela diferença. Ó. Então, mais é soma, menos a diferença. Dois termos A e B. Então, produto da soma pela diferença de dois termos. E como fazer? Ora, uma forma de fazer A mais B vezes A menos B. Veja que o que está no primeiro repete no segundo, porém um está mais e o outro está menos. Para resolver isso daqui, basta, né? Basta fazermos o quê? Aplicar a propriedade distributiva, ó. 1A vezes 1A dá A ao quadrado. 1A vezes menos B, olha, 1 menos 1 dá menos 1. Né? A vezes B dá AB. AB. Aonde é que você viu 1? Quando o coeficiente não está visível, significa que é 1. Né? Tanto que se eu colocar bem, se eu não colocar, não vai ficar errado, né? Um AB, eu já estou vendo um AB. Não precisa mostrar que é 1. Eu já estou vendo AB uma vez. E agora? Mais B vezes A vai dar BA, ou colocando na ordem alfabética, vai dar AB. Mais vezes mais é mais, né? E agora, mais vezes menos é menos. B vezes B dá B ao quadrado. Agora veja, esses dois termos aqui, ó, são, né, semelhantes, ou seja, possuem a mesma parte literal, AB, AB. Então, vou repetir A ao quadrado, menos AB mais AB, dá zero, né? Você tem menos, está devendo um AB, recebe um AB, paga o que está devendo e sobra com zero. Menos B ao quadrado. Ou seja, observando aqui a resolução, ficou o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. A partir de agora, para resolver o produto da soma pela diferença de dois termos, eu posso fazer o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Né? Sempre vai dar isso daqui. Então, não precisa de ficar aplicando a propriedade distributiva, que nem eu fiz aqui, né, para encontrar a resposta. Então, veja um outro exemplo. Eu tenho aqui 2 menos C vezes 2 mais C. 2 menos C vezes 2 mais C. Ah, agora o menos veio primeiro. Não tem problema. Né? Desde que você olhe, tem, ó, do primeiro tá 2 mais C, 2 menos C. Do outro lado tem a mesma coisa, ó, 2 e C. A única coisa que mudou é o sinal de menos que ficou mais. Então eu posso fazer o primeiro termo ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. O primeiro termo é 2, né? Vai ficar 2 ao quadrado, 4, menos o segundo termo é C, menos C ao quadrado. A resposta vai ser isso daqui. Bom, e como que eu faço? Vou tirar a prova, ver se está certo. Usa a propriedade distributiva. Ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes mais C dá mais 2C. Menos C vezes 2 dá menos 2C. Menos C vezes mais C vai dar menos C ao quadrado, porque menos vezes mais é menos, C vezes C é C ao quadrado, né? Quando não tem expoente é 1, soma, repete a letra e soma os expoentes, 1 mais 1, 2. Vai ficar 4, mais 2C menos 2C, dá zero, né? Porque se você tem 2C, gasta 2C, vai sobrar com nada. Né? Tem a mesma parte literal, então sobrou 4 menos C ao quadrado. Veja que é a mesma resposta que eu encontrei aqui, sem fazer a propriedade distributiva, sem ficar multiplicando. Então, só relembrando, nós já vimos o quadrado da soma de dois termos. Né? Você tem A mais B, vai ficar o primeiro termo ao quadrado,
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Né? Quanto ao quadrado. E se for menos? É a mesma coisa, trocando esse sinal de mais pelo menos. Só o primeiro sinal que muda, né? O outro não. Vai ficar a menos b ao quadrado, né? O quadrado da diferença de dois termos é o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E produto da soma pela diferença de dois termos, né? Vai ficar o primeiro termo ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. E aí vem as atividades propostas. Aqui veja, calcule A mais B ao quadrado, A menos B ao quadrado, A mais B vezes A menos B. E aí, né, eu vou fazer aqui, por exemplo, a número 4. Eu vou fazer assim, ó. 3 mais B ao quadrado. Isso é o quadrado da soma, né? Então, volta aqui, ó, e olha, qual que é a regrinha? Quadrado da soma de dois termos. É o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Ó, é assim, ó. O primeiro termo ao quadrado, primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Né? Lá o primeiro termo é A, o segundo termo é B. Então, por isso ficou A ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. Aí, então, quem é o primeiro termo? É o 3, né? Vai ficar 3 ao quadrado, mais 2 vezes, 2 é da regra, é da fórmula, vezes o primeiro, quem que é o primeiro? 3 vezes o segundo termo, quem que é o segundo termo? B, mais o segundo termo ao quadrado, quem que é o segundo termo ao quadrado? B, ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 2 vezes 3, 6. 6 vezes B dá 6B. Mais B ao quadrado. Pronto. Já está resolvido. Né? Nós usamos a regrinha. E como que eu tirar a prova? É fazendo 3 mais B vezes 3 mais B. Pediu para tirar a prova? Não, só se quiser. Aí você vai fazer 3 vezes 3, 9, 3 vezes B dá 3B, depois B vezes 3 dá 3B, B vezes B dá B ao quadrado. E resolve. Né? E aqui, né, eu tenho aqui, por exemplo, na questão número 7, A menos 8 ao quadrado. Isso aqui é um menos e está ao quadrado. Então, eu vou lá na regrinha e olho. Quando eu tenho dois termos diminuindo dentro do quadrado, elevado ao quadrado, é o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, vem aqui, né, e vou fazer. O primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Né? E aí, então, agora é só substituir. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é o A. Então, vai ficar A ao quadrado, menos 2, que é da regra, vezes o primeiro. Quem que é o primeiro? A. Então, vezes A, vezes o segundo termo. Quem que é o segundo? O 8, mais o segundo termo ao quadrado. Então, o segundo termo é 8, 8 ao quadrado. Que vai ficar A ao quadrado, menos 2 vezes A dá menos 2A, menos 2A vezes 8 dá menos 16A. Né? Mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Bom, e a letra B? A letra B é mais. Então, quando é mais, nós já sabemos fazer. É o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Quem que é o primeiro termo? A. Então vai ficar A ao quadrado, mais 2 vezes, esse 2 é da regra. O primeiro termo, quem que é o primeiro termo? A. Vezes o segundo termo. Quem que é o segundo termo? 2B. Mais o segundo termo ao quadrado. Quem que é o segundo termo? 2B. Então, 2B ao quadrado. Eu tenho que usar o parêntese, porque senão só fica o B ao quadrado. E é o 2 e o B. O segundo termo não é só B. O segundo termo é 2B. Então, vai ficar 2B dentro do parêntese elevado ao quadrado. Que aí o 2 fica ao quadrado e o B também fica ao quadrado.
E fazendo A ao quadrado dá A ao quadrado, mais 2 vezes A, 2A vezes 2B, 2 vezes 2, 4, né? A vezes B dá B. Então, veja, eu multiplico os números, 2 vezes 2, 4, e as letras, A vezes B dá AB. Mais 2B ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4, e B ao quadrado dá B ao quadrado. Aí pronto, já está resolvido. Aí aqui, esse aqui é o produto da soma pela diferença. Aí eu vou lá e olho a regrinha. Qual que é a fórmula? Se eu tenho o produto da soma pela diferença, é o primeiro ao quadrado menos o quadrado do segundo. Então, eu vou fazer, né, eu venho aqui, cadê? Deixa eu mudar de cor para não misturar, né? E vai ficar assim, então. Primeiro termo ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. Essa é a regrinha. Quem que é o primeiro termo? O primeiro termo é o 4A. Então, vai ficar 4A ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Quem que é o segundo termo? O B. Menos o B ao quadrado. Veja que o 4A necessariamente tem que ficar dentro do parêntese para ficar o A ao quadrado e o 4 ao quadrado. Porque o primeiro termo não é só o 4 e não é somente a letra A. É o 4 e o A. Ambos são o primeiro termo. Aí 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. A ao quadrado é A vezes A, que dá A ao quadrado. Menos B ao quadrado. Aqui eu não posso subtrair porque são partes diferentes, né? Um é A e outro é B. Então não tem como eu somar ou diminuir. Né? Quando você tem um lápis e uma caneta, não tem como você falar tem duas canetas ou dois lápis. Não tem como, são diferentes. A mesma coisa, não tem como eu pegar 16A e tirar 16A ao quadrado e tirar B ao quadrado. Né? São letras diferentes, letras distintas. Então não tem como. E aí, né, vocês vão fazer, né, dessa forma. Veja aqui mais um exemplo. Se eu tenho 3A menos B ao quadrado. Isso aqui, olha, é um termo menos o outro elevado ao quadrado. Aí eu venho um termo menos o outro elevado ao quadrado. Então, é o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, vamos aqui. Vamos resolver. Cadê o exercício que a gente estava fazendo? Estava fazendo não, né? Íamos começar a fazer. Cadê? Cadê o exercício que íamos fazer? Acho que é esse aqui, né? 3A menos B. É esse daqui mesmo. Vamos ver, já é um de menos, né? Então, vai fazer o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Quem que é o primeiro termo? O 3 e o A. Vai ficar 3A dentro do parêntese ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, 3A, vezes o segundo, B, mais o segundo ao quadrado. Quem que é o segundo? B. B ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. A ao quadrado dá A ao quadrado. 2 vezes 3 dá 6, né? Menos 6. A vezes B dá AB. AB. Então, veja, 2 vezes 3A dá 6A. 6A vezes B dá 6AB. Mais B ao quadrado. Ok? Né? E aí finalizamos, né, mais uma resposta. E aí vocês vão olhar. Quando tiver dois termos somando ao quadrado, a regrinha é esse. Quando tiver dois termos subtraindo ao quadrado, a regrinha é essa. Só troca o mais pelo menos. E quando tem dois termos multiplicando um com o outro, a única coisa que muda é o sinal de mais com o sinal de menos, né? E as outras repetem, ó, A repetiu A, B repetiu B, e aí vai fazer o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Ok? Então façam, né? Qualquer dúvida, estou à disposição.